Boa tarde, bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou Marcos Chotkas, editor, e esse é o Diante dos Fatos nessa segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Agora são 4h30. Bom, primeiro de tudo, fica o convite ao público que curta, comente e compartilhe, e hoje eu gostaria de separar o nosso programa para fazer uma cobertura especial a respeito do time de transição de Trump e a transição nos Estados Unidos. Claro, você acompanhou conosco a cobertura especial das eleições americanas, enquanto se desdobrava essa, que é uma campanha que atrai atenção, não somente pela tensão político-partidária que envolve, mas pelo papel que os Estados Unidos desempenham no mundo como principal potência econômica e militar, e por certo estaremos cobrindo isso e mais hoje. A gente também fala de relações exteriores e de planos de Donald Trump. Brevemente, é importante a gente começar com a notícia de que Donald Trump agora tem 312 votos no colégio eleitoral e se confirma o tamanho da vitória do republicano. São 312 votos, ele que virou o Arizona, o que não era esperado até certa medida. Algumas pesquisas falavam que ele levaria os 7 estados pêndulo, outras colocavam Wisconsin e Michigan em xeque, e o Arizona era uma dúvida que ficava, um condado que foi um estado que foi muito polêmico nas eleições de 2020. Agora a gente tem os números como se configuram com a eleição dos Estados Unidos. Primeiro, de forma muito relevante, a gente tem o Senado. Então, agora são 53 senadores e resta a gente saber o destino de um único senador. Resta a gente saber como um único senador ainda irá ser definido, mas já há uma maioria republicana. Lembrando que nos Estados Unidos, com 60 senadores é que se consegue aprovar a medida que se quiser. Com mais de 50 é possível aprovar itens que tenham relação com o orçamento. Quando você tem menos de 60, pode haver uma medida chamada filibuster. É um negócio que, resumidamente, permite que a coisa fique tramitando indefinidamente com a oposição bloqueando a pauta. Seja como for, agora existe uma situação muito favorável porque muitas das legislações que são pertinentes às propostas de Trump podem se enquadrar como questões orçamentárias e, claro, há sempre a viabilidade de costurar alianças com os moderados. Se a gente segue, a gente tem ainda, como eu estava, os 312 votos que agora ficam com Trump, com os 6 estados pêndulo caindo para o republicano. Essa já é a contagem final dos votos no colégio eleitoral para a eleição presidencial, e a gente tem ainda a Câmara dos Representantes, onde resta saber quanto a 18 das vagas, 18 dos assentos na Câmara Baixa do Parlamento dos Estados Unidos, mas de forma relevante já são 214 assentos para os republicanos, que atualmente detêm uma minoria ínfima na Câmara, mas que tem na presidência da Câmara, que tem como orador da Câmara, como se chama nos Estados Unidos, Mike Johnson, um republicano absolutamente alinhado com Trump. E, é claro, é esperado que com mais 4 desses assentos preenchidos à direita nos Estados Unidos, conquiste essa maioria necessária para que os republicanos governem. E ainda reitero, como tenho reiterado em outras análises a respeito do assunto, que 6 dos 9 membros da Suprema Corte dos Estados Unidos foram indicados por republicanos. Muitas vezes muitas vezes os presidentes nem sequer têm a chance de indicar membros para a Suprema Corte. Lá não tem a aposentadoria compulsória em uma certa idade como é no Brasil. A juíza mais velha agora está com 84 anos. Então, há aí uma janela de que Donald Trump possa conquistar uma maioria de 7-2, apesar de ser improvável que haja uma aposentadoria de um ministro da Suprema Corte indicado por um democrata no período em que ele estiver no governo. A gente tem ainda de forma relevante um debate a respeito de quem deve ser o próximo líder no Senado. Nesse Senado dominado por republicanos, existe uma ala MAGA, chamada ala MAGA, do Partido Republicano, que deseja ver o senador Rick Scott, da Flórida, que foi reeleito agora com uma boa votação, uma votação expressiva, e é um aliado ferrenho de Donald Trump. Algumas alas mais moderadas não teriam essa intenção de tê-lo como a pessoa à frente do Senado nos Estados Unidos. Seja como for, a pessoa que for ocupar o cargo, por certo, será alguém alinhado a Donald Trump, com o mandato popular, como se chama, porque lá, além do voto do colégio eleitoral, Trump se sagrou o primeiro republicano a conquistar o voto popular desde George W. Bush em 2004, então pela primeira vez em 20 anos, e ele tem um mandato popular lá que é um sinal de apoio do público que, enquanto não define a eleição, o que define o colégio eleitoral, dá uma sinalização de que existe uma legitimidade para que a agenda que ele promoveu durante a sua campanha seja implementada. Hoje eu vou passar com vocês por uma série de questões do que Trump deve fazer no seu mandato e do que a gente pode especular em termos
do que já está revelado sobre o gabinete e do que pode ser revelado no futuro. A gente vai correr com a pauta e eu quero passar com vocês pelo seguinte: a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Recentemente, Elon Musk publicou nas redes sociais, na sua rede social, o X, esse vídeo que veremos na sequência. É um vídeo já resgatado de um ano atrás, mas que agora volta em pauta conforme Donald Trump conquista não só a presidência, mas uma aliança muito forte na Câmara e no Senado. Eu traduzo simultaneamente com vocês, e é o plano de Donald Trump quanto às Big Tech, que agora volta a estar em voga conforme o republicano conquista a presidência. Vamos lá, vocês acompanham comigo na tradução simultânea. Se nós não temos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É simples assim. Se esse direito fundamental for permitido perecer, então o resto das nossas liberdades irão perecer, assim como dominós que caem um a um. Eles irão cair. É por isso que hoje eu estou anunciando o meu plano para destruir o regime de censura esquerdista e resgatar o direito à liberdade de expressão para todos os americanos. E reconquistar é uma palavra muito importante nesse caso, porque eles removeram. Em semanas recentes, relatórios explosivos confirmaram que um grupo sinistro de burocratas do Deep State, tiranos do Vale do Silício e ativistas de esquerda e mídia corporativa depravada têm conspirado para manipular e silenciar o povo americano. Eles colaboraram para suprimir informações vitais quanto a tudo, desde eleições até a saúde pública. O cartel da censura precisa ser desmembrado e destruído, e precisa acontecer imediatamente. E esse é meu plano. Primeiro, horas após eu tomar posse, eu irei assinar uma ordem executiva banindo qualquer departamento ou agência federal de fazer conluio com qualquer organização, negócio ou pessoa para censurar, limitar ou categorizar ou impedir o discurso legal de cidadãos americanos. Eu então irei banir dinheiro federal de ser utilizado para rotular discurso doméstico como desinformação ou informação errônea. E eu vou começar o processo de identificar e demitir todos os burocratas federais que tenham se envolvido em censura doméstica, diretamente ou de forma indireta, sejam eles o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Saúde, Serviços Humanos, o FBI, o Departamento de Justiça, não importa quem eles sejam. Em segundo lugar, eu vou ordenar que o Departamento de Justiça investigue todas as partes envolvidas no novo regime de censura, que é absolutamente destrutivo, e agressivamente processe todos e quaisquer crimes que forem identificados. Isso inclui possíveis violações da Lei de Direitos Civis, leis de financiamento de campanha, leis federais eleitorais, lei de segurança e lei antitrust, o ato Hatch e uma série de outras possíveis infrações constitucionais e regulatórias. Para nos ajudar com esses esforços, eu estou instando os republicanos na Câmara a imediatamente enviarem cartas de preservação. Mas nós precisamos fazer isso agora ao governo Biden, à campanha de Biden e todos os gigantes do Vale do Silício, ordenando que não destruam evidências de censura. Terceiro, após a minha posse como presidente, eu pedirei que o Senado envie um projeto de lei para a minha mesa, revisando a seção 230, para que grandes plataformas online saiam do negócio da censura. De agora em diante, plataformas digitais só devem se qualificar para a imunidade sob a seção 230 se tiverem altos critérios de justiça, transparência e não discriminação. Nós devemos exigir que essas plataformas melhorem seus esforços para tirar do ar conteúdo ilegal, como exploração infantil e promoção do terrorismo, enquanto dramaticamente reduzimos o seu poder para arbitrariamente restringir discurso legal. Quarto, nós precisamos romper toda a indústria tóxica da censura que surgiu sob o falso rótulo de atacar as chamadas informações erradas e desinformação. O Departamento de Estado deve imediatamente parar de financiar todas as iniciativas acadêmicas e as ONGs que apoiam esse projeto autoritário. Se quaisquer instituições acadêmicas forem descobertas se envolvendo em interferência eleitoral ou atividades de censura no passado, como, por exemplo, identificar conteúdo nas redes sociais para serem removidos ou colocados em uma lista negra, então essas universidades deverão perder
recursos federais e apoios para a bolsa de estudos por um período de 5 anos e talvez mais. Nós também devemos ter novas leis definindo penalidades criminais claras para burocratas do Estado que estejam em conluio com instituições privadas para passar por cima da Constituição contra americanos e seus direitos da primeira, quarta e quinta emenda. Em outras palavras, devemos tirar que tenham conspirado para tirar sua voz. E uma vez que você perde eleições, uma vez que você perde fronteiras, como perdemos, você não terá mais um país. Ainda, para enfrentar o grande problema das plataformas estarem sendo infiltradas por legiões de ex-pessoas do Deep State e oficiais de inteligência, deve haver um período de 7 anos de isenção antes de qualquer empregado do FBI, da CIA, da NSA, da comunidade de inteligência, do Departamento de Segurança Interna ou do Departamento de Defesa assumir um emprego em uma companhia que possua vastas quantidades de dados dos usuários americanos. Em quinto lugar, o tempo finalmente chegou para o Congresso aprovar uma emenda de direitos digitais, que deve incluir um direito ao devido processo legal digital. Em outras palavras, oficiais do governo devem precisar de uma ordem judicial para derrubar conteúdo online e não mandar simplesmente avisos de informação, assim como o FBI fez com o Twitter. Além disso, o uso de plataformas grandes online devem ter seu direito de remover contas, restringir contas e colocá-las em shadow ban, seja qual for o nome da medida, a pessoa deve ter o direito de saber que isso está ocorrendo. O direito a uma explicação específica do motivo pelo qual isso está acontecendo e direito a apelar de forma breve. Além disso, todos os usuários com mais de 18 anos devem ter o direito de não ter que se submeter à moderação de conteúdo de forma completa e devem receber, por direito, se escolherem um fluxo não manipulado de conteúdo. A luta pela liberdade de expressão é uma questão de vida ou morte para a América e para a sobrevivência da própria civilização ocidental. Quando eu for presidente, todo esse sistema podre de censura e controle de informação será arrancado do sistema de forma completa. Não haverá qualquer coisa que reste dele. Ao restaurar a liberdade de expressão, nós iremos começar a restaurar nossa democracia e salvar nossa nação. Obrigado e Deus abençoe a América. Muito bem, nós ouvimos então o ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos num vídeo que viralizou no final de semana. Ele foi resgatado, a bem da verdade, 1 ano atrás e era um vídeo de quando ele iniciou sua campanha presidencial. Ainda assim tornou-se relevante ao ser compartilhado por Elon Musk no sábado com endosso do bilionário do Vale do Silício e ainda com uma tremenda repercussão não só no exterior, mas no Brasil, onde muitas vezes surgem paralelos entre o que há nas redes lá e o que há nas redes aqui. Aqui para discutir conosco essas medidas, possíveis paralelos com o Brasil e a relevância da liberdade de expressão e da sua proteção jurídica, a gente convida novamente o sempre bem-vindo na casa, Dr. André Marcília, ele que foi o primeiro advogado a trabalhar no inquérito das fake news e autor do excelente Censura por Toda Parte, um livro que, se ainda não é um best-seller, imagino que deva ser em breve. Muito bem, a gente pode trazer o doutor aqui para conversar conosco. Então, já temos o doutor André Marcília. Bom, boa tarde, doutor. Consegue me ouvir? Sim, te ouço bem. Boa tarde você, a toda a audiência. Sempre um prazer. Bom, muito obrigado por conversar conosco então novamente. Bom, doutor, eu fazia agora a tradução do pronunciamento do ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso é uma coisa que, apesar de ter viralizado recentemente, a bem da verdade, veio à baila há cerca de 1 ano, que foi também quando surgiam as primeiras revelações quanto a conluio do FBI, da comunidade de inteligência, enfim, denúncias que vinham à tona com os arquivos do Twitter. Primeiro de tudo, eu gostaria de ouvir a reação do senhor a esse plano, e a gente vê algumas medidas que envolvem não só a proteção jurídica, mas também a implantação de medidas para impedir que quem estivesse em agências que poderiam estar em conluio com empresas do Vale do Silício que possam ter de alguma forma censurado o discurso, também tenham um período de 5 ou 7 anos antes de se envolverem nessas empresas. Me parece super adequado, inclusive a gente podia talvez importar esse discurso aqui para o Brasil, que seria bem-vindo, porque as questões são muito parecidas, né? Por um lado, a gente tem uma censura estatal aqui no Brasil muito mais forte que lá, né? Mas essa censura woke, vamos dizer assim, essa censura que vem desse universo woke, que lá é muito forte dentro das universidades, o Trump mostra-se preocupado com isso, aqui também existe. Talvez isso lá seja pior a eles do que aqui. Mas o universo é parecido. E também
esse universo woke dialoga com o governo, ou às vezes está até dentro do governo e pauta alguns tipos de projetos de censura do próprio governo ou do próprio judiciário em relação, por exemplo, à aliança que existe entre as agências de checagem e os tribunais, mais ou menos parecido com o que lá é relatado. Você tem, por exemplo, nesse discurso do Trump, ele falando, né, do FBI mandando ordens que não são judiciais, ou seja, ordens informais para a exclusão de conteúdo, é o que aqui também aconteceu. Aliás, esse foi o estopim da relação entre o Musk e a Suprema Corte, que as ordens chegavam para a exclusão de conteúdo informais sem uma decisão judicial prévia, como prevê o nosso Marco Civil da internet. Então, me parece que as questões são parecidas. Uma censura social, woke, uma censura estatal e muitas vezes uma aliança entre esses setores da sociedade civil e o governo, fazendo com que a instrumentalização da censura se torne maior. Doutor, talvez seja uma pergunta que tome até um cunho mais subjetivo, mas não poderia deixar de fazê-la com o senhor aqui conosco, até pela relevância que isso tem no debate público, que é da importância da liberdade de expressão. E eu queria ouvir o senhor a respeito disso, mesmo na tese jurídica, na tradição intelectual do direito. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o presidente americano, o novo presidente eleito americano, começou falando que é como uma série de dominó, certo? Que quando essa liberdade cai, as outras caem em sequência e acabam por ruir as próximas. O negócio do dominó é interessante porque eu acho que foi meu irmão que me disse recentemente, mas algum conhecido me falou que a taxa de um dominó caindo para o outro é tal que acho que é 2,5 vezes o tamanho do próximo, mas a coisa era tal que com algumas dezenas de dominó você saía de 1,5 cm para derrubar um dominó do tamanho da Torre Eiffel. E eu aprofundo a metáfora porque eu queria ouvir do senhor, à luz da teoria do direito, o quão relevante é essa questão da liberdade de expressão e como a gente pode tentar articular que ameaças há para outras liberdades quando não se tem o direito ao discurso livre. Olha, eu seria até, nesse sentido, mais radical do que o Trump na sua visão de liberdade de expressão, porque eu acho que a liberdade de expressão não é que ela cai e outras vão caindo, é que a democracia não existe se não houver a liberdade de expressão. A liberdade de expressão funda a democracia. Não há nenhuma possibilidade de você ter uma democracia efetiva sem que essa democracia tenha por premissa a liberdade de expressão, e por uma razão até lógica. A democracia ela só existe como fruto do diálogo, das ideias em confronto, da possibilidade de contrariedades e de divergências. Isso é a essência da democracia. Como é que isso vai existir se não houver a liberdade de expressão? Então, a liberdade de expressão funda a democracia. Se você derruba a liberdade de expressão, não é que a democracia vai caindo aos poucos, ela já nem existia antes da derrubada da liberdade de expressão. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também, doutor, porque, claro, além de ser um acadêmico, etc., um estudioso do assunto, o senhor também é uma fonte primária, porque esteve envolvido com todos os trâmites que ocorreram, não só no inquérito das fake news, mas participou dos pedidos de partidos políticos, etc., por medidas... esteve envolvido em todo o trâmite que envolveu o banimento do X, etc., e, claro, a gente busca não politizar esse assunto, mas ele se tornou político pela forma como as coisas têm sido conduzidas, creio que não só no Brasil, mas as preocupações com o judiciário extrapolam as fronteiras nacionais. Então, eu queria perguntar do senhor, nos círculos de acadêmicos que pesquisam o assunto no Brasil, nos círculos de pessoas que estão envolvidas em processos ligados ao Supremo Tribunal Federal, o senhor entende que houve algum impacto da eleição de Donald Trump? Existe alguma discussão de que isso possa alterar alguma coisa ou inspirar algum tipo de mudança na forma como esses processos ou outros são conduzidos? Olha, o que a gente vê é as pessoas muito nos meios acadêmicos, né, que não tem como evitar dizer, são meios muito voltados ao progressismo, à esquerda, então o medo ali impera, né? Agora, esse medo não é um medo que, digamos assim, deixa as pessoas encolhidas, ao contrário, esse medo é utilizado como uma reação. Então, a reação é agora começar-se um discurso de que a democracia está em perigo, e isso acaba sendo sempre justificando a censura. É muito ruim que esse receio da democracia ruir faça ruir a democracia, né? É isso que nós temos na mesa. O medo tem que fazer com que as pessoas se apeguem aos valores e não reajam de maneira tenho medo de cair a minha casa. Bom, eu vou lá e derrubo a casa.
Então aí o medo passa, mas a casa também acaba sendo derrubada. As pessoas precisam, então, colocar as coisas no lugar e defenderem valores. Marcos, eu acho que esse é um ponto essencial dessa história toda, mesmo dentro da academia, ou mesmo os advogados, a classe jurídica e a classe jornalística, de alguma forma a mídia tradicional, o que circunda a defesa da liberdade, que circunda, o que orbita em torno dessas pessoas, é uma liberdade, é uma ideia de liberdade errada, é uma visão seletiva de qual é a liberdade que vale, qual é a liberdade que é adequada. Eu remeto até um caso recente que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao Dino, ao ministro Dino, que deu uma decisão para destruir livros, e boa parte da sociedade, inclusive do meio acadêmico, foi contra, dizendo que os livros devem ser publicados independente do seu conteúdo. Mas esses mesmos acadêmicos não conseguem fazer esse discurso quando é em relação às redes sociais. Qual a diferença? Desculpa, doutor, eu ouço bem. Eu acho que cortou, não sei se o meu ou o seu. Não, eu lhe ouço bem. É? Deu uma travada aqui, eu não sei quem de nós. Bom, mas por favor, eu lhe ouço bem agora. Tá, posso retomar? Por favor. Então, o próprio meio acadêmico, de alguma forma, reagiu a essa decisão do ministro Dino, dizendo que os livros devem ser publicados independente do seu conteúdo. Mas esses mesmos acadêmicos não conseguem importar esse discurso para as redes sociais. Bom, então as postagens deveriam ser permitidas independente do seu conteúdo. A gente não está aqui defendendo o formato livro, mas as ideias, a relevância das ideias. Então, Marcos, o grande problema do meio acadêmico, do meio jornalístico e do meio jurídico é que nós aqui no Brasil não temos uma capacidade de compreender que liberdade de expressão é qualquer liberdade de expressão de qualquer um, senão a essência da liberdade já está por terra. Doutor, eu também gostaria de abrir o espaço para ouvir do senhor a respeito da Associação Lexon, certo? Uma iniciativa que agora o senhor lança há cerca de uma semana e tem repercutido uma série de veículos de imprensa e interessantíssima, que une não só o senhor, mas também outros juristas e pelo menos um economista, né, o Hélio Beltrão, que é uma pessoa que tem uma tradição liberal também de falar a respeito da liberdade da perspectiva econômica na imprensa. Então, traz para a gente quais os detalhes a respeito disso, por que o senhor está se envolvendo nisso, do que se trata. Pois é, a Lexon é uma associação, de fato estamos encabeçando, vamos dizer assim, eu, Leonardo Correia e o Hélio Beltrão, e a ideia da associação é justamente colocar as ideias no lugar, as ideias constitucionais de volta para o papel. O que acontece é que a Constituição hoje virou uma tela em branco para o nosso judiciário pintar e bordar, vamos dizer assim, da maneira como bem lhes aprouver. Não é assim que funciona. Inclusive nos Estados Unidos isso é bastante claro, o amor, o apego, o respeito pelo texto constitucional é cultural, é histórico, tem a ver com os fundadores da nação, você dar valor àquilo que está escrito. No Brasil não. No Brasil o texto constitucional é um ponto de partida para a criatividade dos nossos juízes e ministros. E a nossa ideia é justamente, seja pela formação de pessoas por ensino, seja por posicionamentos na mídia, seja por alguma, enfim, por medidas efetivas até de advocacy, de alguma maneira a gente fazer com que o texto constitucional seja mais relevante do que as ideias que os juízes têm a respeito do texto constitucional. Bom, perfeito, doutor. É sempre um prazer receber o senhor. A casa está sempre de portas abertas e muito obrigado por me atender novamente. Eu que agradeço, um grande abraço, até a próxima. Muito bem, a gente ouviu então o doutor André Marcília, de uma exposição muito interessante e eu até recomendo para quem não acompanhou a live passada que eu realizei na quinta-feira. Ao final dela também discorria a respeito da questão dos pais fundadores da América. Eu não cheguei a entrar tanto no tópico da imprensa, mas vale reiterar, os pais fundadores da América, entre eles havia muitos que possuíam jornais e a imprensa era tida como o quarto poder por uma boa parte da história dos Estados Unidos, apelido que ainda até recebe hoje carinhosamente como um elemento indispensável do debate público. Mas a gente segue com a nossa cobertura
cobertura especial a respeito da transição de Trump e vocês vêm mudar abaixo de mim a questão do primeiro dia. E eu quero passar com vocês por mais das questões que podem estar previstas para o primeiro dia da posse de Trump. Lembrando, a posse é no dia 20 de janeiro e 21, então, será o primeiro dia de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A gente tem aqui mesmo o que esperar, a manchete é do Epoch Times americano, mas eu acompanho com vocês. O que esperar do primeiro dia de Trump no cargo? E as coisas que a gente pode discursar até o momento, aquilo que a gente pode apurar até o momento, não difere muito daquilo que a gente já havia visto em campanha. Fronteira Sul, segurança, economia, bom, mais combustíveis fósseis, uma redução do preço da energia, na esperança de que isso em dominó também abaixa o preço da logística e da produção fabril, entre uma série de outras medidas. A gente já tem alguns detalhes que agora são apurados por diversos veículos de mídia dos Estados Unidos, entre eles o Epoch Times, aproveitando, para você que não conhece o nosso trabalho, o Epoch Times Brasil é a filial brasileira do jornal americano Epoch Times, esse mesmo que tem a reportagem a meu lado agora, e fica o convite, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, e a gente prossegue aqui então com o que esperar do primeiro dia de Trump. Eu passei pela questão das redes, mas tem mais a ser discutido e eu também quero passar por outras especificidades. Mas vamos primeiro à questão genérica. A primeira questão que a gente pode pensar é uma série de ordens executivas. Vale a pena a gente lembrar que tanto Trump, no seu governo anterior, quanto Biden governaram muito por ordens executivas, medidas que podem ser revertidas eventualmente por um próximo presidente, mas que carregam o peso de uma lei federal ainda que não tenham passado pelo Congresso. E elas seguem em efeito a não ser que o Congresso as revogue. Uma coisa que parece com o que seria uma medida provisória aqui no Brasil. Trump governou muito por ordens presidenciais, mesmo na política externa, onde ordens executivas, ou melhor dizendo, falei ordens presidenciais, ordens executivas, onde ordens executivas foram uma grande parte da sua guerra comercial com a China e das sanções a certas empresas de países tidos como adversários dos Estados Unidos, em especial o Partido Comunista Chinês. Biden entrou já com uma série de ordens executivas, muitas vezes revertendo ordens de Trump, ou às vezes impondo questões ambientais que inviabilizavam certos projetos que estavam em vigor. O que vem à mente em particular é o oleoduto, o gasoduto Keystone XL, que era um projeto que, por passar por terras indígenas e ter possíveis consequências ambientais, foi descontinuado e seria uma grande fonte de recursos energéticos para os Estados Unidos, ainda que recursos energéticos fósseis, petróleo, gás natural. Tem essa questão energética, mas a principal prioridade deve ser a segurança na fronteira. Leio agora da reportagem. Na primavera de 2024, Trump disse que a segurança da fronteira e a imigração seria a principal questão da sua agenda do segundo mandato. E, nas palavras do próprio presidente eleito, no primeiro dia, a minha lei será uma de fechar aquela fronteira. Desde então, Trump fez diversas promessas ligadas à imigração na sua campanha, incluindo aquela que tem talvez o tom, a retórica mais forte. No primeiro dia, eu iria lançar o maior programa de deportação da história do nosso país. Eu falei sobre economia e energia, onde é esperado que com ordens executivas alguns projetos anteriores voltem a estar em vigor e, claro, ele também fez campanha com a promessa de Drill Baby Drill, se referindo a métodos de perfuração do solo para a obtenção de petróleo, em particular fracking, e que foram uma questão polêmica em determinado momento da campanha, porque da perspectiva de algumas pessoas no Partido Democrata, alguns ativistas ambientais, há um entendimento de que esse método de perfuração de petróleo pode ser prejudicial ao meio ambiente em determinados casos, além de, claro, a retórica comum de que combustíveis fósseis têm efeitos ambientais deletérios. Ainda assim, Trump prosseguiu, o entendimento dele é de que os benefícios superam os malefícios e de que é necessário que os Estados Unidos seja um país dominante energeticamente, não só para controlar a sua inflação, como para projetar poder no exterior. Pois se o preço do barril de petróleo estiver baixo, o entendimento de alguns oficiais é de que isso também limita a agressão militar de adversários americanos como China, Irã e Rússia, ou mesmo Venezuela, não é? No caso de China, Irã e Venezuela, países riquíssimos em petróleo e que se beneficiam muito de um preço do petróleo elevado no mercado internacional. A gente também pode esperar do primeiro dia possíveis cortes fiscais. A gente tem aqui, novamente, a frase de Donald Trump. Começando no dia 1, nós iremos acabar com a inflação e tornar a América pagável novamente, affordable, custeável novamente para o cidadão comum.
Ele continuou num discurso em 25 de setembro dizendo que nós não teremos imposto sobre gorjetas, não teremos imposto sobre as horas extras e não teremos imposto sobre a previdência social. E enquanto americanos que trabalham conseguem fazer com que as contas fechem, nós iremos colocar um teto temporário na taxa de juros do cartão de crédito num máximo de 10%. Isso também é uma medida... Perdão. Isso também é uma medida que, para trazer uma perspectiva do que o outro lado falou disso durante a eleição, para que o espectador tenha os dois lados do espectro político, enquanto isso foi bem recebido por pessoas na classe média, e existe a tese da chamada curva de Laffer, não é? Onde, se a economia prospera mais com uma taxa de juros menor, é possível que a arrecadação seja maior. Alguns analistas do outro lado do espectro político falavam que a medida era complicada porque podia não só não obter esse efeito, como aprofundar a dívida pública americana, que já chega a valores astronômicos. Claro, a resposta republicana fala que a eficiência governamental, possivelmente com Elon Musk em algum cargo, faria com que a redução de custos compensasse. Seja como for, a gente tem aqui alguns outros pontos de destaque. Um deles é a questão das redes sociais, que eu discutia há pouco e que discutimos com o Dr. André Marcília. Você que está vendo um corte disso, procure o corte anterior, onde a gente discutiu isso a fundo, com a tradução simultânea de um pronunciamento de Trump e uma entrevista com um especialista, o Dr. André Marcília, que também esteve profundamente envolvido com casos ligados à proibição do X no Brasil e outros casos ligados à liberdade de expressão no Brasil. Pessoal, passando por esses pontos de forma genérica, eu quero agora entrar nos específicos com vocês e eu selecionei 2 que podem nos ajudar a entender um pouco melhor e também onde já há algumas definições mais claras como pode ser essa transição e como pode ser esse governo Trump. O primeiro deles que eu quero abordar com vocês é a questão da segurança fronteiriça com uma coisa major, uma coisa importante que aconteceu em termos de indicações do gabinete dos ministérios de Trump. Nós já temos o homem de Trump para as deportações, e essa tarde que eu coloquei abaixo de mim, até uma tarde que pode ter uma conotação, tem uma sonoridade, né? Pode soar engraçado até determinada medida. Bom, aí cada um acha engraçado ou não acha, mas vou parar de galhofa. A questão é a seguinte: temos o homem que deve cuidar da fronteira, e vocês veem o rosto dele a meu lado. O nome dele é Tom Holmes, e ele já foi secretário de Segurança Interna, Thomas Homan, melhor dizendo, Tom Homan, não Holmes, e ele já foi secretário de Segurança Interna, a pessoa responsável pela segurança fronteiriça, de forma interina no governo Trump passado, entre o início do governo em janeiro de 2017 e junho de 2018. Depois houve o Chad Wolf, houve uma série de pessoas ali na administração. Então, o Tom Homan é conhecido por ser uma pessoa que é durona na fronteira, foi um dos principais responsáveis pela fronteira dos Estados Unidos anteriormente, e eu já vou passar com vocês por algumas das coisas que ele pode realizar. Mas é interessante eu trazer para vocês a declaração de Trump. Trump falou que a posição não está definida. Isso foi dito que ele será responsável pela fronteira e ele recebeu o título simbólico de Tsar da Fronteira ou Rei da Fronteira, um título que Kamala Harris também recebeu de Biden na administração passada, foi chamado de Rainha da Fronteira ou Border Tsar, o que foi até um ponto central da campanha. E lembro para vocês, antes da gente prosseguir, o porquê da fronteira sul ser uma questão tão premente para a segurança pública nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofrem a pior crise migratória de sua história, com a estimativa oficial chegando a 8 milhões de imigrantes ilegais, com não legais, ilegais. Trump coloca um número até mais elevado, ele fala em 21 milhões, no entanto, esse é um dado que é considerado, segundo a estimativa oficial, exagerada, então a gente fica com os números oficiais de 8 milhões. Ainda assim, é um número muito expressivo e inclui pessoas, de fato, segundo dados oficiais, na lista de monitoramento por laços a terrorismo e criminosos com antecedentes criminais. Além disso, inclui cerca de 325 mil crianças, essa é uma estimativa da campanha de Trump, mas existem pelo menos milhares de crianças que sim podem ter tido fins trágicos nos Estados Unidos após imigrar ilegalmente. Porque é claro que imigrar ilegalmente para os Estados Unidos é, em qualquer circunstância, um ato de tráfico humano, ou em quase qualquer circunstância um ato de tráfico humano, já que normalmente há organizações criminosas que supervisionam as travessias ilegais de fronteira. Então, vamos lá a Tom Homan e o que a gente pode esperar dele a cargo da fronteira sul. Ainda, eu peço perdão, interrompi a frase que eu citava de Trump. Vamos lá, ele estará a cargo de toda a deportação de imigrantes ilegais de volta a seus países de origem. Trump disse que a posição seria como a de um rei da fronteira, supervisionando as fronteiras sul e norte, além da segurança para a aviação e marítima. Homan, como eu dizia, já foi
anteriormente o diretor da patrulha, melhor dizendo, da alfândega da fronteira durante perdão, o primeiro mandato de Trump. Uma matéria do Wall Street Journal, um dos principais jornais dos Estados Unidos, apura o que se pode esperar do tal programa de imigração, ou de deportação, melhor dizendo, em massa, e o que se pode esperar de pessoas como Tom Homan. Essa matéria já especulava Tom Homan de forma acertada à frente da pasta, ou à frente das deportações, mesmo que a gente não saiba exatamente qual vai ser o cargo oficial dele, e trazia alguns detalhes do que, segundo insiders, segundo pessoas com acesso ao time de Trump, estaria sendo discutido para esse programa de deportações em massa. Então, eu acompanho com vocês, vocês veem a matéria do Wall Street Journal a meu lado. Vamos lá. O título em português se lê: Conselheiros de Trump se esforçam no trabalho para o esforço de deportação em massa. Trump dizia que eles querem manter as pessoas que migram ilegalmente e querem que as pessoas imigrem ilegalmente, querem pessoas qualificadas no país, mas, segundo ele, não há escolha se não haver uma deportação em massa. O pessoal está dizendo que é Tom Roman com R, mas é Roman com H. Então vamos lá. Eu acompanho com vocês a matéria do Wall Street Journal e a gente passa por o que esperar de Tom Homan à frente do Departamento de Segurança Interna, ou qualquer que seja o cargo que ele venha a ocupar nominalmente, mas como a pessoa indicada para estar à frente do tal programa de deportação em massa. O que o Wall Street Journal apura é interessantíssimo e trata do seguinte: a gente já tem, no momento, que entre as mudanças se pode esperar que se revogue uma política do governo Biden de pedir que a entidade responsável, que é a ICE, Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de alfândega e imigração, que não vá atrás de imigrantes que estejam no país ilegalmente, que não tiverem cometido outros crimes a não ser entrar de forma ilegal no país. Bom, é parte do motivo pelo qual houve a pior crise de imigração ilegal no país. E, claro, isso não é um posicionamento em termos de torcer para um governo ou outro, ou para um lado ou outro do espectro político, mas é uma análise sincera dos esforços do que a gente pode esperar dessa administração e da administração anterior. Então, o que se pode esperar do Homan, segundo o Wall Street Journal, e com fontes que estiveram dentro das reuniões, é que seja revogada a política do governo Biden de direcionar que a ICE, essa organização responsável, não processe imigrantes que estejam no país ilegalmente, que não tenham cometido outros crimes, e que haja mudanças ao sistema das cortes que julgam o caso de imigrantes ilegais, para que se possa ter um processamento deles mais rápido, para que processos judiciais possam avançar mais rapidamente. O que aliados de Trump disseram ao Wall Street Journal, mas que também já era uma posição pública anteriormente citada pelo J.D. Vance, o vice na chapa de Trump durante a campanha, é que primeiro o foco deve ser em imigrantes que já tenham uma ordem final, já tenham sido processados, já existe uma ordem, olha, você tem que sair do país, você vai ser deportado, mas que ainda estejam nos Estados Unidos. E vale a pena dizer que não é um número pequeno, não. A gente fala de 8 milhões de imigrantes ilegais que entraram nesse período. O Trump falou em 21 milhões, mas a estimativa total de pessoas que estejam agora nos Estados Unidos ilegalmente, segundo veículos de mídia locais, é de cerca de 11 milhões de pessoas. Seja qual for o número, quando a gente pega só esses que já passaram, então, por um processo, já receberam a ordem, olha, você está no país ilegalmente, você será deportado, seu caso não é uma exceção, não é um refúgio, vai ser deportado. Esse grupo específico inclui 1,3 milhão de pessoas, que independentemente de quantas pessoas estejam no país buscando asilo, estejam buscando imigração legal ou tenham entrado ilegalmente, já é um número estarrecedor. E ainda, pessoas que estejam sendo processadas criminalmente, a deportação delas, junto desses 1,3 milhão de pessoas que já tiveram um processo corrido, que já transitou em julgado, também serão os alvos prioritários para começar o tal do programa de deportação em massa de Trump. Ainda vale a pena dizer que a gente tem as aspas apuradas pelo Wall Street Journal da Caroline Leavitt, que é uma porta-voz da equipe de transição. Ela disse, aspas, o povo americano reelegeu o presidente Trump com uma margem larga, uma margem retumbante, dando para ele um mandato para implementar as promessas que ele fez durante a sua campanha e ele irá cumpri-las. Também tem aí um fator interessante que pode estar no programa de Tom Homan à frente da ICE ou à frente de outro cargo que ele venha ocupar nominalmente, mas enfim, à frente do programa de deportação em massa. Uma das coisas que se cogita é que possa ser declarada uma emergência nacional que enquadre a imigração como parte dela ou que mesmo a imigração seja todo o pretexto para se declarar uma emergência nacional. O time de transição estuda a possibilidade de que isso pudesse trazer ao governo Trump poderes extraordinários para usar, por exemplo, o exército
como agentes para lidar com os imigrantes e que pudesse-se então utilizar mesmo bases militares ou outras instalações das Forças Armadas dos Estados Unidos para abrigar essas pessoas no processo de deportá-las. Claro, isso também auxiliaria muito em termos logísticos, porque ter-se-ia à disposição os veículos da Força Aérea, do Exército dos Estados Unidos, das Forças Armadas, enfim, para que fossem utilizados para a deportação. Ainda não é claro o quanto isso seria viável juridicamente, mas é uma das alternativas que o time, supostamente de Tom Homan, o time de transição, estuda, que é declarar uma emergência nacional, então, para poder envolver as Forças Armadas nesses processos. Ainda vale a pena eu destacar para vocês o que a matéria fala, e eu trago aspas agora para o Wall Street Journal. Se Trump realizar mesmo uma fração da sua visão, o 45º e em breve o 47º presidente americano poderia mandar ondas de choque por toda a economia dos Estados Unidos e poderia virar de ponta cabeça as vidas de milhões de imigrantes e de suas famílias que chamam os Estados Unidos de lar há anos. Uma preocupação clara de curto prazo é encontrar o dinheiro para pagar por isso. Uma estimativa do Conselho para a Imigração americano, e vale dizer, é um grupo liberal. Liberal é uma palavra que eles usam vagamente como esquerdista nos Estados Unidos. Claro, tem um significado um pouco mais amplo, mas nesse contexto pode ser entendido como de oposição ou com algum tipo de viés não conservador. Mas essa organização estima, então, voltando às aspas, que uma operação para deportar o número total de pessoas morando nos Estados Unidos de forma ilegal poderia custar estarrecedores 968 bilhões com B de bola ao longo de mais de uma década, ou 88 bilhões de dólares por ano. 968 bilhões, então é quase 1 trilhão com T de tatu de dólares ao longo de uma década. Uma quantia chocante de dinheiro, mas da perspectiva de Trump não há alternativa, isso tem que ser feito. Ele entende que isso pode prejudicar a economia dos Estados Unidos e que é um fator que pode ter aumentado a criminalidade. Para o público ter sempre o argumento contrário, vale a pena dizer que algumas pesquisas indicam que as populações de imigrantes muitas vezes assumem empregos que ficaram vazios por muito tempo, que os americanos não queriam por serem, empregos braçais, subalternos de mais baixo pagamento por hora. E, além disso, a perspectiva oposta também traz a informação de que grupos de imigrantes muitas vezes cometem menos crime que cidadãos americanos em estudos comparativos. Claro, esse é o argumento que vem do outro lado do espectro político. Não é aqui para dizer que a política é boa ou ruim, é para você poder formar sua opinião tendo essas informações em conta e um fio para puxar caso queira se aprofundar em qualquer um desses lados. Novamente, isso é uma questão, nas palavras de Trump, não é uma questão do preço, é uma questão de que realmente nós não temos escolha. Foi o que ele disse essa semana, ou melhor dizendo, no final da semana passada, para a rede NBC, quando perguntado a respeito do seu plano de imigração massiva, ou de deportação massivo. Esse é o destaque que a gente traz quanto a Tom Homan, o homem da fronteira, e as possibilidades jurídicas que podem ser utilizadas pela equipe de Trump, a mais criativa delas talvez, aquela de utilizar as Forças Armadas, ao se utilizar o instrumento jurídico de declarar uma emergência nacional para que se possa utilizar a logística das Forças Armadas, base das Forças Armadas, e talvez de forma até criativa pela equipe de Trump, o orçamento militar. E claro, se esses 88 bilhões forem enquadrados em um orçamento militar, isso passa a ser uma questão orçamentária e não de política, e é muito relevante, porque se for uma questão de política, sem conseguir 59 ou 60 senadores no Senado dos Estados Unidos, não se aprova. Mas questões orçamentárias podem ser aprovadas por uma maioria simples através de um mecanismo de reconciliação, ou seja, com os 51 senadores já passaria, e agora com 53 senadores e a provável maioria na Câmara dos Representantes, isso também daria poder a Trump no Congresso, e claro, mesmo em termos de revisão judicial, ele teria um ambiente conservador na Suprema Corte. Então, enquanto existe ainda estudos quanto a se isso seria viável juridicamente, a declaração de uma emergência nacional e a utilização das Forças Armadas em deportação é uma alternativa que não está tão fora da realidade, e a começar, como dissemos, provavelmente por esse 1,3 milhão de pessoas que já tiveram suas deportações transitando em julgado e que inclui-se ainda nos primeiros da lista aqueles que têm antecedentes criminais ou que já cometeram crimes nos Estados Unidos após entrarem no país ilegalmente. A gente tem então a história de Tom Homan. Outro destaque que eu gostaria de trazer para vocês da transição é a gente falar de política externa. E a manchete abaixo de mim vai parecer
Perdão, pessoal, tô com um pouco de tosse. A manchete abaixo de mim agora parece uma notícia em separado, mas garanto para vocês, ela tem tudo a ver com a transição e a gente vai passar por alguns dos detalhes, já que, claro, a política externa e aquilo que acontece não só no leste da Europa, em termos de Ucrânia e Rússia, mas também no leste da Ásia, em Taiwan, e ainda no Oriente Médio e em Israel, são assuntos prementes dessa transição. Eu quero passar com vocês por uma série de notícias que vão ajudar a gente a entender esse panorama e um momento interessante para análise, mas também muito delicado em termos do que significa geopoliticamente, em termos de perda de vida humana no leste da Europa. Vocês veem a matéria ao meu lado. Primeiro eu trago para vocês a informação quanto a Rússia e Ucrânia terem trocado ataques de drone. E eu escrevo aqui abaixo que Ucrânia ataque com recorde de drones e foram ataques recorde tanto vindo para a Ucrânia, num número recorde de drones, quanto da Ucrânia, com o maior ataque de drones a Moscou já registrado por parte da Ucrânia na sequência do recebimento desse ataque de drones. É um momento da guerra onde ataques massivos de mísseis não têm sido vistos de forma tão frequente quanto foram no passado, mas, ao contrário, o que se vê são drones kamikaze, drones explosivos, sendo utilizados como arma de guerra em números recorde, de forma diária na Ucrânia, e agora com um ataque que supera numericamente aquilo que já havia sido visto anteriormente. Eu trago os números para vocês para a gente ter a magnitude. O que oficiais ucranianos disseram foi que foram utilizados 145 drones contra a Ucrânia nesse ataque, em uma única noite, numa madrugada de sábado para domingo, dos quais 62 foram abatidos. Por outro lado, enquanto não há o número oficial de quantos foram para a Ucrânia, para a Rússia, melhor dizendo, a defesa aérea russa, a gente tem um número, abateu 70 drones ucranianos, incluindo 34 na região de Moscou, e segundo o Ministério da Defesa russo, confirma-se então a informação de que é o maior ataque de drones da Ucrânia contra a capital da Rússia na história. Isso foi entre 7 e 10 da manhã de domingo, logo após, na madrugada, o ataque ter sido recebido em Kiev, na Ucrânia. Eu quero passar com vocês por uma série de matérias que tornam esse momento ainda delicado e então a gente passa para como isso se relaciona com a política externa e com a transição nos Estados Unidos. Eu vou passar com vocês pela matéria, a gente começa por essa do New York Times. Ela lê: 50 mil tropas russas e norte-coreanas estão se amontoando antes de um ataque, segundo os Estados Unidos. É uma matéria do New York Times e, claro, enquanto é delicado a gente afirmar qualquer coisa a respeito de política externa a partir de imprensa, em especial quando se cita fontes anônimas, isso não deixa de ser relevante porque veículos como esse citado agora e como o Wall Street Journal alertavam que poderia haver uma invasão e alertavam para o acúmulo de tropas nas fronteiras ucranianas antes daquele ataque em fevereiro de 2022. Então, não é desprezível a informação. Além disso, vale a pena a gente destacar que uma das abordagens do governo Biden à inteligência foi muitas vezes vazar a inteligência para a imprensa quase em tempo real, como a gente viu com os alertas ao público vindo através de oficiais que não eram citados por nome, mas ainda assim fontes oficiais por grandes veículos de imprensa dos Estados Unidos e alertavam a respeito do acúmulo de tropas na fronteira russo-ucraniana logo antes daquela invasão de fevereiro de 2022. Então, eu passo com vocês pelo que diz a matéria do New York Times, porque, relembrando e recapitulando para quem não tenha acompanhado tão de perto a pauta, foi confirmado o relato de tropas vindo da Coreia do Norte para a região de Kursk, na Rússia, que é uma região fronteiriça com a Ucrânia e não distante do fronte, certo? Fiquem conosco que tem muita coisa interessante para a gente cobrir nessa pauta, alguns desenvolvimentos explosivos que podem ter muita relação com o que vem aí do governo americano. Então, o que o New York Times relata é que as Forças Armadas da Rússia juntaram 50 mil soldados, incluindo tropas da Coreia do Norte, essas tropas que foram confirmadas em dias anteriores, conforme se prepara para atacar a um território que recentemente foi reivindicado, foi retomado pela Ucrânia na região de Kursk, da Rússia, de acordo com oficiais da Ucrânia e dos Estados Unidos. Uma nova avaliação americana conclui que a Rússia uniu forças sem ter de trazer soldados do leste da Ucrânia, que é seu principal foco, sua principal prioridade em termos de campo de batalha, o que permitiu que Moscou pressionasse em vários frontes ao mesmo tempo. Tropas russas têm reconquistado algum do território que a Ucrânia capturou na região de Kursk nesse ano, e vocês vão lembrar, houve uma incursão ucraniana a essa região de Kursk, que foi sem precedentes nesse conflito, e trouxe também muita atenção ao que a Ucrânia faria em termos da eleição americana e de como negociaria, como trataria com quem quer que fosse o vencedor, agora já sabemos é Donald Trump.
Oficiais da Ucrânia dizem que esperam esse ataque envolvendo tropas da Coreia do Norte nos dias seguintes. Então, uma pauta explosiva para todos nós que monitoramos relações internacionais nos dias seguintes. Há relatos de uma possível invasão vindo de tropas da Coreia do Norte e da Rússia na região de Kursk, o que é relevante em outro nível de magnitude pela desestabilização que traz durante a transição de governos nos Estados Unidos. Talvez até por isso o timing, uma possível janela de oportunidade em termos de estabilidade do governo dos Estados Unidos vista por Vladimir Putin. A notícia dá conta ainda de que tropas da Coreia do Norte estão treinando junto das forças russas na parte ocidental, na parte a oeste dessa região de Kursk. E claro, a matéria observa precisamente essa questão. Enquanto isso, a gente tem ainda outras reportagens que ajudam a gente a entender melhor a situação. O Syrskyi, vou pedir perdão pela pronúncia, pela dificuldade na pronúncia, mas Syrskyi, então, ele que é um alto oficial do governo da Ucrânia, eu observo minhas notas agora para confirmar que é o ministro da Defesa, peço perdão a vocês pela demora. Bom, muito bem então, ele é o comandante-chefe, o Alexander Syrskyi, e disse isso no sábado, que a situação é constantemente mais desafiadora. A situação, aspas para ele, continua desafiadora e segue no sentido de uma escalada. O inimigo, aproveitando-se de sua vantagem numérica, continua operações ofensivas, concentrando seus esforços primariamente nas regiões de Pokrovsk e de Kurakhove. Ele continua. Nós temos relatos numerosos sobre a preparação de soldados da Coreia do Norte para participar em operações de combate ao lado de forças russas. Ele acrescentou sem dar detalhes. Outra situação a ser observada de forma muito interessante, com os dois lados tendo relatos de uma situação escalatória. Ainda, a gente tem a informação de que há uma preparação para como será a relação de Trump com Zelensky. Essa informação do Kyiv Independent, que é um jornal de língua inglesa, mas com repórteres na Ucrânia, dão noções de como deve ser o diálogo entre Trump e Zelensky. E tem uma nuance para a gente observar aí, para o público estar ciente. Já há diálogo entre os dois. Segundo um oficial ucraniano, o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, numa coletiva de imprensa, ele falou isso no sábado, então, com Josep Borrell, que, claro, é o diplomata-chefe da União Europeia. Eles falaram por telefone no dia 6 de novembro e já há um canal aberto. Mas ainda, a gente viu que, nesse mesmo contexto, após eleições, Zelensky constantemente falou que não se demonstra paz, não se demonstra força com fraqueza, não se demonstra força com recuo. Pessoal, para não fazer chacota, eu falei que não se demonstra força com fraqueza, que, claro, após eu falar, percebi a obvietude da coisa. Mas não é para fazer chacota, eu citei errado a citação, ela é mais bem elaborada que isso. Mas foi algo no sentido de que era necessário demonstrar força e que não se demonstra força recuando e não se obtém paz com fraqueza. Foram declarações de Zelensky na esteira da eleição americana e que também dão o tom do jogo que ele pode tentar jogar com Donald Trump. Claro, a gente tem que lembrar que as relações exteriores dos Estados Unidos no governo Trump anterior foram sempre pautadas pelo tom de paz pela força, de que forças armadas presentes, dominantes, são um caminho para a paz e não um antídoto a ela. Então talvez Zelensky tente jogar nessa retórica e fazer o caso de que seria uma demonstração de fraqueza das forças armadas americanas se não houvesse algum tipo de presença, se não houvesse apoio à Ucrânia. É um assunto com muitas nuances, mas tem esse tom escalatório. E ainda nessa toada, eu quero passar com vocês pelo seguinte, a seguinte reportagem. Eu não sei se a gente tem um mapa que estava na reportagem ali, talvez falha minha, eu mesmo esqueci de pedir para a produção. Mas a manchete que está ao meu lado não dá tom da gravidade dos fatos que ela relata. Ela dá conta da proposta, isso vem do The Telegraph, com apurações de fontes no governo dos Estados Unidos, mas é um mapa que há no meio da reportagem que fala sobre a possibilidade do estabelecimento de uma buffer zone com 800 milhas. Uma milha são 1,6 quilômetro, então aí 1.000 e tantos quilômetros, mas uma zona desmilitarizada, policiada por tropas europeias. A reportagem articula algumas coisas que haviam sido ditas a outros veículos de imprensa, com também um pouco de notícia original, mas veja só. Aspas, então, para o que um membro do time de Trump, segundo esse relato, teria dito à imprensa. Nós podemos treinar e dar mais suporte, mas o barril das armas será europeu. Nós não iremos mandar homens americanos e mulheres para manter a paz na Ucrânia e nós não estaremos pagando por isso,
queremos que os poloneses, os alemães, os britânicos e os franceses façam isso, e isso seria então uma zona policiada por tropas europeias nas fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia, e as fronteiras incluindo territórios ocupados pela Rússia. Então o estabelecimento de uma buffer zone, uma zona de contenção entre os dois países com fronte ocupado para negociações de paz. E aqui a gente tem uma coisa também interessante. O George Osborne disse que não era realístico para o Reino Unido. George Osborne, que é ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chanceler do Reino Unido. Ele disse que não é realista para o Reino Unido continuar apoiando a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos após a vitória de Trump. E claro, o Reino Unido tem sido fiel da balança em termos do apoio à Ucrânia ao longo de todo esse período. Ele disse, aspas, é realista esperar uma vitória completa da Ucrânia, uma completa ejeção da Rússia do território ucraniano? E se não é, sabe, talvez seja uma questão de vaidade no Ocidente dizer vamos lá, ucranianos, mas não são as nossas crianças que estão morrendo. Também não é realista, na minha visão, pensar que só a Europa, incluindo o Reino Unido, pode seguir apoiando a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos, mesmo que Joe Biden, na verdade, esteja correndo para gastar 61 bilhões de dólares que o Congresso recentemente aprovou em termos de apoio ucraniano antes que ele saísse do cargo. E isso também é uma questão interessante, eu vou ter que passar por cima dessa porque a gente já está curto com a pauta, pessoal. Mas aqui, essa matéria é como a gente encerra a nossa análise e as últimas notícias do que esperar em termos de política externa. E também é uma questão que eu quero destacar. A gente já viu relatos vindo, até em tom de queixa, de membros do governo Trump na imprensa, falando que o governo Biden estava tentando Trump-proof o governo, estava tentando deixar o governo à prova de Trump com alguns tratados internacionais de longo prazo ou medidas mesmo dentro da máquina pública que pudessem blindar quanto à possível entrada de certas medidas propostas por Trump. Enquanto isso é uma coisa que vem mais na retórica e a gente não pode verificar todos os detalhes daquilo que é alegado até o momento com as informações disponíveis, seria até errado eu dizer para o público que eu poderia, ainda é cedo. Entretanto, de fato, existe uma situação relatada por uma série de veículos de imprensa e que o Epoch Times pôde confirmar, a nossa matriz americana pôde confirmar com oficiais, que é de que o governo Biden busca gastar o dinheiro que já foi aprovado pelo Congresso o quanto antes com a Ucrânia e busca criar uma situação onde o apoio tenha um pico no apagar das luzes do governo. O que essa matéria do Epoch Times diz é o seguinte: Biden irá continuar promovendo auxílio à Ucrânia nos próximos 2 meses antes de sair, segundo um conselheiro. A informação dá conta de que, como eu disse, são 61 bilhões aprovados pelo Congresso que ainda não foram empenhados na Ucrânia e nos próximos 71 dias que ele tem antes de sair do cargo, segundo um conselheiro, a coisa deve continuar. Isso também está de acordo com o que foi dito publicamente pelo Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional, que disse recentemente o seguinte: a nossa abordagem continua a mesma que foi nos últimos 2 anos e meio, que é colocar a Ucrânia na posição mais forte possível no campo de batalha, para que ela, no final das contas, esteja na melhor posição também na mesa de negociações. Bom, temos então a informação das tensões que se erguem no leste da Europa, na esteira da eleição dos Estados Unidos e num momento delicado da transição. Pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer imensamente novamente a todos vocês que acompanharam a nossa cobertura na semana passada. Para mim foi um prazer e uma honra fazer aquela cobertura com vocês. Não vou mentir, para quem nos acompanhou, para quem já conhece o canal, quem não está nos vendo agora pela primeira vez, bom, vai saber que foi um processo onde a gente se propôs a estar no ar continuamente, na noite das eleições, durante a noite toda, das 6 da tarde do dia anterior até as 6 da manhã do dia seguinte. Foi um momento onde a gente pôde passar muito tempo fazendo as traduções simultâneas. E eu também queria agradecer imensamente as pessoas que foram no canal do Fernando Betete e elogiaram o trabalho que a gente fez. Eu dei uma entrevista no canal do Fernando Betete, que é um jornalista independente, que tem um ótimo canal, que além de tratar de temas relacionados à saúde e jornalismo nessa pasta, também tratou de geopolítica recentemente. Então foi muito reconfortante, foi recompensador ouvir as pessoas lá nos comentários que gostavam do nosso trabalho. Eu li os comentários e sou muito grato a todo mundo que deu aquele apoio.